Comentário expositivo do Novo Testamento. Romanos capítulo 8 versículos 21 e 22. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Na esperança de que também, em concordância ao que o escritor vinha falando em versículos anteriores, Paulo fala do que vai acontecer com os filhos de Deus que participarão do arrebatamento da Igreja remida de Cristo, em que se dará a redenção do corpo do pecado, em que os filhos de Deus serão revestidos da incorruptibilidade. Os efeitos positivos da ressurreição de Cristo para a vida dos seus eleitos será vista em plenitude, quando os que dormem em Cristo forem ressuscitados para a glória eterna. Como também aqueles que estiverem vivos, no tempo da vinda de Cristo, serão transformados, para não participarem da morte física do corpo ou morte orgânica. A mesma criatura será libertada. Enquanto nesta dimensão da existência humana, todos serão participantes dos mesmos elementos do homem natural. Com a diferença que os escolhidos de Cristo se esforçam com grande potencialidade para renunciarem às coisas do mundo para agradarem a Deus. Porém, depois do dia do arrebatamento da Igreja amada de Cristo é que os remidos serão libertos do corpo do pecado. A realidade é que, com a queda de Adão e Eva, mecanismos de degradação dos filhos dos homens passaram a agir na própria existência humana. Com a volta de Cristo para buscar os seus remidos, esses efeitos de destruição serão desfeitos para aqueles que forem dignos da salvação e vida eterna em Cristo. Da servidão da corrupção. A mesma lei que valeu para Adão, em que Deus lhe advertiu que, se ele pecasse contra seu mandamento, se tornaria vítima das consequências, que levariam à morte, é a mesma lei geral para todos. Desta forma, somente com a ressurreição dos corpos dos que já dormem em Cristo é que este enigma será revertido, como também para aqueles que serão transformados. A ressurreição de Cristo de entre os mortos foi uma demonstração de como as coisas irão funcionar na vida dos que foram comprados com o seu precioso sangue. Assim como a morte não teve domínio sobre Cristo, ele que era a ressurreição e a vida, quem vive para Cristo e com Cristo, também serão absorvidos pela imortalidade da alma, para a liberdade da glória. Esta colocação feita por Paulo inclui tudo que envolve os benefícios da salvação para os remidos de Cristo. Assim como a primeira vinda de Cristo mudou a história da humanidade, não será diferente com sua vinda para arrebatar os seus escolhidos. Os que forem dignos de participarem do arrebatamento serão absorvidos com um grau infinito de luz, virtude e glória jamais vistos antes. As pessoas não compreendem o que já está reservado de positivo para os remidos do Senhor Jesus, mas a palavra de Deus nos garante que o que nos está reservado para a eternidade não tem como se comparar. O modelo de vida que será proporcionado aos escolhidos de Deus é algo que nesta dimensão da existência humana não tem nada igual. Dos filhos de Deus. Estes filhos de Deus são todos aqueles que deixam de fazer o seu próprio querer para se submeterem à vontade do Criador de todas as coisas. Os filhos de Deus são todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque são nascidos de Deus ou de cima. Neste mesmo capítulo o apóstolo dos gentios afirma que os filhos de Deus são os que são guiados pelo Espírito Santo. Na verdade, nem todos são filhos de Deus,
apesar de que todos são criaturas de Deus. Mas os filhos de Deus são todos aqueles que por fé, acreditam na obra perfeita de redenção, realizada com sucesso pelo Cordeiro de Deus. Para que o homem natural se torne filho de Deus, tem que nascer de novo. Porque sabemos que toda a criação geme, desde que foi aplicada a primeira penalidade contra os filhos dos homens, ao ser Adão expulso do jardim do Éden, que representava a presença de Deus. Que os filhos dos homens têm convivido com os efeitos destrutivos do pecado que leva à morte. O gemido fala das consequências que o pecado causa na vida dos que estão longe de Deus, que é o sofrimento, dor e morte. Lamentavelmente, o inimigo continua enganando os seres humanos em sua grande maioria, por isso que há tanta destruição neste mundo. A única maneira de reverter essa situação é os filhos dos homens reconhecerem a grandeza da obra de redenção de Cristo, e com isso ganharem a reconciliação com Deus, pela propiciação de Cristo. E está juntamente com dores de parto até agora. Porque Paulo fala até agora? Primeiro, porque a vinda de Cristo como sendo o Messias de Deus provocou grandes mudanças no tocante à liberdade dos filhos de Deus. Depois, podemos conjecturar que o apóstolo pode estar pensando na volta iminente de Cristo ainda naqueles dias para a igreja primitiva. Para o pensamento de Paulo é que se Cristo voltasse a qualquer momento, todos os infortúnios da vida presente cessariam. Se os remidos de Cristo ainda passam por tantas tribulações, mesmo sendo beneficiados com a redenção de Cristo, imagine aqueles que ainda não vivem para Cristo e com Cristo, sofrem muito mais nesta vida. E por fim, terão, lamentavelmente, que sofrer para toda a eternidade separados de Deus e de tudo de bom que Ele representa. Comentário expositivo do Novo Testamento. Autor, Evangelista, Francisco Amâncio.